Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Will Eisner era um gênio, ou melhor, é um gênio ainda. Afinal de contas, a obra dele persiste nos provocando as mais diversas reações, seja na questão da sua arte, muito influenciada pelo expressionismo alemão e com elementos maravilhosos na composição dos seus desenhos, utilizando de ângulos insólitos, do som, da sombra, dando também de desenhos que fogem aos quadros, dando até mais ênfase até próprias situações, na questão textual, de muito que a gente acaba vendo da relação dos personagens que são colocados em situações ou com falas que lembram muito os personagens dos grandes escritores Anton Chekhov, ou até mesmo de Guy de Maupassant. Não é à toa que o Eisner é considerado o Orson Welles dos quadrinhos, e seu personagem Spirit, ele está num nível de importância para os quadrinhos, como até mesmo, como já até falei, o Wells, na questão do Cidadão Kane está para o cinema. Mas eu não vou falar sobre o Eisner agora, até porque isso é assunto para um outro episódio, e sobre as obras dele, eu vou falar sobre uma obra específica que me causa muito impacto até hoje, que é o Edifício. E da relação que ele tem, que muitas vezes passa desapercebido, com o que nós temos que são objetos inanimados, mas que acabam fazendo parte em muito da nossa própria história. E antes da gente começar a nossa conversa, eu vou pedir que você faça algumas coisinhas por mim. Primeiro, que você procure o botãozinho curtir, tá logo aqui embaixo, curte o vídeo. Não deixa também de se inscrever no canal. Não deixa também de participar comentando. Comenta, que isso é legal. E também de compartilhar os vídeos do canal com todo mundo, que assim vocês sabem que o canal da Comic House cresce e a gente cresce junto nessa conversa semanal. Como também, não deixa de me seguir no meu perfil pessoal, @Manassésfilho, e @Comic House. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje, que é um edifício construído sobre sangue, suor e lágrimas. Em falar sobre o edifício, como já falei ao princípio, é uma obra que me causa muito impacto, porque ela fala um pouco não só da relação desses prédios, dessas edificações, desses imóveis com a nossa história, mas também de como a gente acaba sendo invisível aos olhares dos outros, ou até mesmo a gente acaba se transformando em invisível na nossa própria história. A gente acaba meio que se apequenando na nossa própria jornada. O Edifício apresenta a história de 4 personagens, ou melhor, de 5, porque são 4 pessoas e depois o grande edifício, que acaba sendo o grande personagem que conecta todas essas histórias, mas de 4 personagens que o Eisner já entrega logo do início, que são fantasmas. De pessoas que, ao mesmo tempo, são fantasmas na morte, mas também foram fantasmas nas suas próprias vidas, porque em alguns momentos eles se colocaram tão presos às suas próprias histórias que acabaram ficando invisíveis aos outros olhares das pessoas. A primeira história, por sinal, já traz logo uma grande visão sobre a nossa condição humana e da responsabilidade que a gente tem com os outros. É a história de Moonmash, para falar a verdade, que é um cara que trabalha numa sapataria, que tem um olhar muito preso a ele mesmo, ele não gosta muito de se envolver com a vida dos outros, o negócio é, eu estou aqui fazendo meu trabalho, os outros façam lá os deles, e os clientes, por sua vez, ele apenas faz ouvidos mercador, ou seja, entra pelo ouvido e sai pelo outro que ouve. Num dado momento, ele está saindo pelo meio da rua, no cruzamento com o edifício, tem uma troca de tiros, e ele, com medo de ser atingido, ele acaba omitindo uma ação. E essa ação acaba ocasionando uma grande tragédia, que é a morte de uma criança que morre por uma bala perdida. Nesse momento, essa situação muda por completo a perspectiva que ele tem da vida dele, porque ele começa a ver o que podia ter feito e não fez. Ele acaba sendo corroído por um sentimento de culpa muito forte, lembrando, inclusive, muito o Peter Parker, como vocês lembram. Ele se omitiu em prender um bandido, que mais à frente aquele bandido foi responsável pela morte do tio Ben. E de como a tragédia faz ele acender dentro dele uma cruzada contra o crime, de fazer com que as pessoas não sejam tocadas pelaquela mão invisível que causa tanta dor. Para o Moonrash também, ele acaba sendo tocado por isso, mas a cruzada dele agora é de proteger as crianças, que essas crianças não venham ser vítimas de alguma forma da violência, do maltrato, ou até mesmo de serem tocadas ou ceifadas suas vidas. E isso o conduz numa jornada de obsessão tão grande que vai consumindo até a própria vida dele a um final trágico. Por sinal, todas as histórias desse álbum, com exceção do desfecho, são trágicas. Todas elas são. Todos os personagens estão conectados suas histórias ao edifício, de como essas histórias, infelizmente, têm um ponto sempre triste. Na outra história, a gente já tem uma personagem que se chama Gilda, em que ela é uma moça muito bonita, chama a atenção de todas as pessoas, acaba que, inclusive,
acaba que sendo muitas vezes tida como objeto de desejo, até por ela ser tão bonita, tão chamada a atenção. Mas contrariando as expectativas de muitos rapazes que estavam lá, como possíveis parceiros dela, ela acaba se apaixonando por um rapaz que foge da curva, nessa ideia de estereótipo de beleza. Inclusive um cara que tem um grande sonho da vida dele, que é se firmar na carreira de poeta. Mas é um poeta desses que infelizmente não consegue engrenar na vida. Um jovem idealista que fica nesse sonho, e esse sonho vai consumindo desde o momento da juventude deles, vai passando pela fase madura, em que a Gilda começa a ver que aquele romantismo, aquele idealismo não vai pagar as contas. É aquela ideia de que quando a necessidade bate a porta, o amor pula pela janela, e ela fica dentro daquela perspectiva de que começa a olhar pro Ben, que é o poeta, e vê que talvez aquele relacionamento nunca passe daquilo mesmo, de apenas encontros casuais e mais nada. Então ela começa a pensar na possibilidade de poder se estruturar na vida com um outro relacionamento. E esse talvez seja o grande problema da Gilda, porque ao mesmo tempo em que ela pensa nessa realização pessoal dela, ela cai na armadilha de ao mesmo tempo conseguir a realização pessoal, mas nunca conseguir a realização amorosa, que teria como bem. Então ela acaba criando um triângulo amoroso que conduz todos os três personagens a um fim trágico, da desilusão, da morte ou da perseguição ao grande amor que nunca foi realizado. Na terceira história a gente já tem uma coisa, talvez uma das mais belas, que é mostrando pra gente realmente essa conexão, como pode ser forte entre uma pessoa e um prédio. É a história de Antônio, um jovem violinista que desde criança tem uma grande paixão, que é tocar violino, e essa paixão vai sendo incentivada pela família. Só que em um dado momento ele vai consultar um desses profissionais da música e diz que ele é bom para tocar, mas que na carreira como músico jamais vai conseguir sucesso. Mas ele continua tocando, inclusive quando tem a oportunidade de ir a alguma festa, alguma festividade, está lá tocando o violino dele e animando a turma. Num dado momento ele acaba em trabalhar também em construção civil, não é difícil, acaba sofrendo um acidente, desse acidente ficando impossibilitado de continuar trabalhando e consegue a forma de continuar vivo na ideia de poder ter ânimo para continuar alegre, indo todos os dias para um edifício, se encostar nele e ficar tocando o seu violino. O seu violino que ele, como pessoa, é invisível aos olhos, mas a sua música toca os corações, mudando de repente conflitos que possam estar existindo entre casais, pessoas que estão com a moral baixa ficarem mais animados para continuarem persistindo na luta diária. E num dado momento, os anos vão se passando e aquele prédio, ele acaba que cada vez mais se deteriorando e chega ao ponto de ser demolido. E a cada pavimento que vai sendo destruído do prédio, do edifício, mais o próprio Antônio vai perdendo a sua própria força vital. É como se naquele momento o Antônio e o prédio tivessem se transformado numa coisa só. É tanto que quando o prédio deixa de existir, o Antônio também falece. E aí, mais uma história triste. A quarta história já é contando a perspectiva de um personagem que é o P.D. Raymond, que é um jovem também idealista, recém-saído da universidade, vai trabalhar com o pai, um empreiteiro já de longa data, que o negócio do cara é construir. E o conflito de gerações se dá logo no momento em que o pai diz que vai construir, vai desocupar uma área, o filho diz, mas pai, ali tem pessoas, e a nossa responsabilidade social, o pai logo rebate dizendo que responsabilidade social não paga conta, e com isso, ele que acabe se adequando a essa forma de viver, porque essa é a forma correta. E nisso, com o passar do tempo, o pai acaba falecendo, ele agora, como o dono da empresa, vai se transformando numa pessoa amarga, vai se transformando numa pessoa cada vez mais com sede de poder e também de ambição, querendo cada vez mais construir, e fica refém do que ele sempre, a princípio talvez não gostasse do pai, mas acabou se transformando refém de números, de dinheiro e das próprias edificações. Mas nutrindo um grande desejo de readquirir o edifício, que foi talvez uma das coisas mais interessantes, que remonta ao passado dele. O passado de quando ele era criança, de quando ele tinha alegria, brincava, tinha felicidade, esperava o pai com ânimo, e que naquele momento, naquela nova perspectiva de vida, ele não tem mais essa felicidade, porque se fechou dentro da própria história. E de como, ao ver todo o seu império ruir, ele também tem um final trágico.
E aí o legal dessas 4 histórias é que quando o Eisner fecha a história do edifício, os 4 personagens finalmente encontram sentido para suas histórias, num final até otimista, em que eles entendem a sua função e de como podem evitar um grande desastre, uma grande catástrofe. E é uma história muito boa, mas o edifício ele não só faz a gente pensar sobre essas histórias e sobre o edifício, ele também faz a gente pensar sobre a questão da preservação do patrimônio, faz a gente pensar sobre a nossa relação com os imóveis que a gente frequentou na nossa infância, adolescência, na fase adulta, das nossas alegrias, tristezas, dos romances, das alegrias, dos momentos de felicidade que a gente teve, de repente com a escola que nós tivemos na nossa infância e que de repente hoje já não existe, e que ela só reside agora num único lugar, na nossa memória. Na nossa memória, que é uma ilha de edição que cada vez mais vai sendo cruel e que vai limando muitos detalhes da nossa história e que ela vai se apagando e se perdendo da mesma forma como aquele prédio deixou de existir. Óbvio que de repente um novo prédio vai ser construído naquele lugar, uma nova coisa vai existir ali, mas vão ser outras histórias, não vai ser mais a sua história que vai estar lá, em que apenas você vai poder lembrar dela quando você passar e você vai apontar dizendo que aqui existia tal coisa, e que cada vez mais ela vai se perdendo, como já falei, na própria ilha de edição que é a nossa mente. Então, sem mais delongas, um excelente dia para vocês, até o próximo episódio, e vida longa e próspera, sempre pensando nas relações que nós temos com o meio e com o que muitas vezes a gente acha que não tem importância, mas que está tão conectado à nossa vida. Tchau, pessoal!